Olhem bem para mim. Meu nome é Márcia, tenho 62 anos, sou empresária, moro em Higienópolis. E até os 60 anos eu acreditava que tinha um casamento sólido de 25 anos. Até o dia em que descobri que meu marido havia comprado uma BMW 0 km, modelo XD5, cor branca perolizada, no valor de R$320 mil. O problema não era o carro. O problema era que esse carro não estava na nossa garagem. Estava na garagem da amante dele, uma mulher de 35 anos que eu nem sabia que existia. Comentem aí. Vocês acham que uma BMW 0 km é motivo suficiente para acabar um casamento de 25 anos? Hoje, sentada aqui na minha sala, numa poltrona que custou mais que o salário anual de muita gente, olhando para quadros originais que decoram as paredes desta casa que construímos juntos, ainda me pergunto como fui tão cega por tanto tempo. Como uma mulher inteligente que construiu uma empresa do zero, que sempre teve olho clínico para negócios, pôde ser enganada de forma tão elaborada e por tanto tempo. A história que vou contar hoje é sobre traição. Sim, mas não é só sobre traição. É sobre como o dinheiro pode ser usado como arma, sobre como pessoas que você ama podem mentir olhando nos seus olhos, sobre como a vida que você acredita ter pode ser completamente diferente da realidade. E, principalmente, é sobre como uma mulher de 60 anos decidiu que não ia mais ser feita de boba. Eu me chamo Márcia Regina Santos Silva, tenho 62 anos e sou sócia proprietária da MRS Consultoria Empresarial, uma empresa que fundei em 1985 e que hoje fatura cerca de 15 milhões por ano. Não estou falando isso para me vangloriar, mas para que vocês entendam o contexto da minha história. Eu não sou uma mulher dependente financeiramente. Eu não sou uma mulher sem recursos para se defender. Eu sou uma mulher que construiu patrimônio, que sempre dividi tudo meio a meio com meu marido, e que justamente por isso me senti mais traída ainda quando descobri onde estava indo nosso dinheiro. Roberto. Esse é o nome do meu ex-marido, e não vou poupá-lo porque ele não me poupou. E eu nos conhecemos em 1995, numa festa de formatura de um curso de MBA que fizemos juntos. Ele tinha 40 anos, eu tinha 35. Ambos já tínhamos nossas carreiras estabelecidas. Ambos havíamos saído de relacionamentos anteriores. E quando nos encontramos, pareceu que finalmente tínhamos achado alguém do nosso nível. Roberto era engenheiro civil, tinha uma construtora média que tocava junto com 2 sócios e aparentava ser um homem sério, dedicado, com valores sólidos. Durante nosso namoro, ele sempre demonstrou muito respeito pelo meu trabalho. Nunca teve ciúmes da minha independência financeira e parecia genuinamente orgulhoso de ter uma mulher empresária ao seu lado. Casamos em dezembro de 1998, numa cerimônia linda no Copacabana Palace. Sim, fizemos questão de casar no Rio porque queríamos algo especial, diferente. Foi uma festa para 200 pessoas. Custou uma fortuna que dividimos meio a meio. E todos os nossos amigos diziam que éramos o casal perfeito. 2 empresários bem-sucedidos, financeiramente estáveis, sem dramas de relacionamentos anteriores, prontos para construir uma vida sólida juntos. E foi exatamente isso que fizemos. Ou pelo menos, foi isso que eu achei que estávamos fazendo. Nos primeiros anos de casamento, nossa vida era como um comercial de margarina. Compramos juntos a casa em Higienópolis, um sobrado lindo de 3 andares que custou 2,8 milhões na época. Reformamos tudo com gosto, contratamos um arquiteto renomado, fizemos questão de ter um escritório para cada um porque ambos eventualmente trabalhávamos em casa. Viajávamos juntos, recebíamos amigos, frequentávamos os mesmos círculos sociais. Roberto era carinhoso, atencioso, presente. Lembrava de datas importantes. Me dava presentes thoughtful. Participava das decisões da casa. Dividia as responsabilidades. Quando minha empresa passou por uma crise em 2008, ele foi meu maior apoio emocional e até ofereceu ajuda financeira se fosse necessário. Quando a construtora dele enfrentou problemas com um grande projeto em 2012, eu que ajudei com um empréstimo que permitiu que eles cumprissem o cronograma. Era uma parceria? Era um casamento de iguais. Ou pelo menos era isso que eu acreditava. Nós não tivemos filhos juntos.
Uma decisão consciente que tomamos no início do relacionamento. Eu já tinha 35 quando nos casamos e estava focada em fazer minha empresa crescer. Roberto tinha um filho de um casamento anterior, o Rafael, que visitava nas férias e com quem sempre mantive uma relação cordial. Decidimos que nossa vida seria dedicada ao trabalho, às viagens, aos amigos, aos projetos em comum. E durante 22 anos foi exatamente assim. Até que não foi mais. A primeira coisa estranha que notei foi no final de 2020, durante a pandemia. Roberto começou a ter muito mais reuniões online do que o normal. A construtora dele, como toda empresa do setor, havia sido afetada pela crise, mas ele estava sempre ocupado, sempre em videochamadas, sempre com questões urgentes para resolver. Inicialmente não achei nada demais. Minha própria empresa estava passando por uma fase de adaptação digital intensa, e eu mesma estava passando mais tempo online do que nunca. Mas comecei a reparar que as reuniões dele tinham horários estranhos, às vezes muito cedo de manhã, às vezes tarde da noite, às vezes nos fins de semana. Roberto, perguntei certa vez, desde quando vocês fazem reunião de obra às 10 da noite? Ah, é que estamos trabalhando com fornecedores de outros fusos horários agora. Ele respondeu sem hesitar. A pandemia mudou tudo, Márcia. Agora a gente faz negócio com o mundo inteiro online. A explicação fazia sentido. E Roberto sempre foi um bom mentiroso. Ou melhor, eu nunca soube que ele era um bom mentiroso até descobrir a verdade. A segunda coisa que me chamou a atenção foi a mudança no padrão de gastos dele. Roberto sempre foi cuidadoso com dinheiro. Sempre discutia comigo antes de fazer compras grandes. Sempre me mostrava extratos quando havia movimentações significativas nas nossas contas conjuntas. Mas em 2021, ele começou a ser mais reservado. Márcia, vou abrir uma conta só para os movimentos da construtora. Ele me disse em março de 2021. Está ficando muito confuso misturar as contas pessoais com as empresariais, especialmente agora que estamos trabalhando com projetos maiores. De novo, fazia sentido. E como eu mesma sempre mantive contas separadas para a minha empresa, não questionei. A terceira coisa, e esta deveria ter sido um alarme vermelho gigante, foi a mudança no comportamento dele em relação ao telefone. Roberto sempre foi relaxado com o celular dele. Deixava em qualquer lugar. Não se importava se eu pegasse para ver as horas ou para usar algum aplicativo. Mas a partir de 2021, o telefone dele virou uma extensão do corpo dele. Sempre no bolso, sempre com a tela virada para baixo, sempre levado até para o banheiro. Roberto, desde quando você virou adolescente com esse telefone? Brinquei com ele uma vez. Ah, é que agora a gente tem um grupo da construtora que fica sempre ativo. Os caras mandam foto de obra a qualquer hora e se eu não respondo rápido, acham que não estou acompanhando. Sempre uma explicação plausível. Sempre uma justificativa que fazia sentido no contexto. Mas a quarta coisa que notei não tinha explicação que fizesse sentido. Roberto começou a cuidar mais da aparência. Muito mais. Durante os 22 anos que estivemos juntos, Roberto sempre foi um homem bem arrumado, mas sem vaidade excessiva. De repente, aos 65 anos, ele começou a frequentar um barbeiro mais caro. Começou a usar cremes para a pele. Começou a se exercitar com mais regularidade. Começou a comprar roupas mais modernas. Roberto, que fase é essa? Perguntei, tentando manter o tom brincalhão. Márcia, a gente está ficando mais velho, mas isso não significa que tem que relaxar, né? Quero me manter bem para você. E eu acreditei. Deus me perdoe. Eu acreditei e ainda fiquei feliz pensando que meu marido estava se cuidando para me agradar. Durante todo o ano de 2021, essas pequenas mudanças foram se acumulando. Mas eu estava tão focada nos desafios da minha própria empresa, a pandemia havia sido devastadora para o setor de consultoria, que não prestei a atenção que deveria ter prestado. Foi só no final de 2021 que eu comecei a juntar os pontos. E o que me fez prestar atenção de verdade foi algo aparentemente insignificante. Roberto chegou em casa uma noite com cheiro de perfume diferente. Não era perfume feminino? Não era tão óbvio assim. Era um perfume masculino que eu não conhecia. Roberto usava o mesmo perfume há anos, um Armani que eu mesma havia dado de presente para ele várias vezes. Mas naquela noite, ele cheirava diferente.
Roberto, que perfume é esse? Ah, experimentei um na loja hoje. Gostou? É diferente. Não parece com seu estilo. Às vezes é bom mudar, né? Naquela noite, deitada na cama ao lado dele, eu fiquei olhando para o teto e pela primeira vez em 23 anos de relacionamento, me permiti pensar uma palavra que nunca havia passado pela minha cabeça: traição. Pausem aqui e me digam, se vocês descobrissem isso, qual seria a primeira reação? Confronto direto ou investigação silenciosa? Bloco 2. Desenvolvimento inicial. A partir daquela noite do perfume estranho, comecei a observar Roberto com olhos diferentes. Não era paranoia. Eu sou uma empresária. Sei a diferença entre intuição fundamentada e insegurança infundada. Eram mudanças reais, padrões alterados, comportamentos que não batiam com 23 anos de convivência. Comecei a prestar atenção nos detalhes que antes passavam despercebidos. A forma como ele sorria olhando para o celular quando achava que eu não estava vendo. A frequência com que ele saía para resolver questões da obra e demorava mais tempo do que o necessário para voltar. A forma como ele havia ficado mais carinhoso e atencioso comigo, não menos carinhoso, mais carinhoso, como se estivesse compensando alguma coisa. Durante janeiro e fevereiro de 2022, me transformei numa detetive amadora na minha própria casa. Não é uma sensação agradável desconfiar da pessoa com quem você divide a cama há mais de 2 décadas. Mas quando a intuição de uma mulher dispara, é melhor prestar atenção. Comecei a reparar que Roberto saía sempre às terças e quintas, alegando compromissos de trabalho. Sempre no mesmo horário, por volta das 15 horas, e sempre voltava por volta das 19 horas, 4 horas. Tempo suficiente para muito mais do que resolver questões de obra. Roberto, perguntei casualmente numa dessas terças. Que obra é essa que você visita sempre nas terças e quintas? Ah, é o projeto do condomínio em Alphaville. Está numa fase crítica e preciso acompanhar de perto. Que legal! Faz tempo que não visito uma obra sua. Posso ir junto uma vez? A expressão que passou pelo rosto dele durou apenas uma fração de segundo, mas foi suficiente para confirmar minhas suspeitas. Era medo, puro medo. Márcia, obra não é lugar para você. É muito sujo, muito barulhento. Além do mais, os operários ficam constrangidos quando aparece gente de fora. Desculpa, esfarrapada. Eu já havia visitado dezenas de obras dele ao longo dos anos. Roberto sabia que eu não me importava com sujeira e que sempre mantinha relações cordiais com funcionários. Foi nesse momento que tomei uma decisão que mudaria minha vida. Eu ia investigar. Primeira investigação: as contas bancárias. Como o Roberto havia separado as contas empresariais das pessoais, eu não tinha mais acesso aos extratos dele com a mesma facilidade de antes. Mas ainda tínhamos uma conta conjunta, onde depositávamos dinheiro para as despesas da casa. E eu tinha acesso aos extratos dela. Comecei a analisar os extratos dos últimos 6 meses. Roberto sempre foi organizado com dinheiro, então era fácil identificar padrões. E o padrão que encontrei me deixou gelada. Toda terça e quinta-feira havia um saque em dinheiro de valores entre R$500 e R$800. Sempre no mesmo horário. Sempre pouco antes dele sair de casa. Saques em dinheiro para quê? Roberto sempre usou cartão para tudo. Ele mesmo sempre dizia que era mais fácil controlar os gastos quando tudo ficava registrado no extrato. Segunda investigação: o carro. Roberto dirigia um Audi A4 que compramos em 2019. Comecei a prestar atenção na quilometragem. Numa terça-feira, antes dele sair, anotei a quilometragem: 47.832 km. Quando ele voltou, na quinta-feira seguinte, ele havia saído nas 2 tardes, o carro marcava 47.965, ou seja, 133 quilômetros em 2 saídas. Calculei a distância de casa até Alphaville, onde supostamente ficava a obra que ele estava acompanhando. Ida e volta, 78 quilômetros. 2 idas, 2 voltas, 156 quilômetros. A diferença de 23 quilômetros poderia ser explicada por desvios de trânsito, mas aquele controle obsessivo pela quilometragem me deu uma ideia. Na semana seguinte, comecei a anotar todos os números. Terça-feira, de 47.965 para 48.031, 66 tri. Quinta-feira, de 48.031 para 48.
298, D67 km. Total, 133 quilômetros novamente. A consistência era suspeita. Se Roberto realmente estivesse indo para obras diferentes ou resolvendo problemas diferentes, a quilometragem variaria. Mas ele estava indo sempre para o mesmo lugar. E esse lugar não era Alphaville. Terceira investigação. Tecnologia. Roberto não sabia, mas eu tinha acesso à nossa conta família do iCloud. Todos os nossos dispositivos Apple ficavam sincronizados, incluindo a localização. Durante anos nunca usei esse recurso porque confiava nele completamente. Mas agora era diferente. Na terça-feira seguinte, depois que Roberto saiu alegando ir para a obra, abri o app Buscar no meu iPhone e localizei o celular dele. Não estava em Alphaville. Estava no Itaim Bibi, no endereço da rua Joaquim Floriano que eu não conhecia. Fiquei olhando para aquele pontinho no mapa por quase 1 hora, sentindo uma mistura de traição e validação. Minha intuição estava certa. Roberto estava mentindo para mim. A questão agora era: mentindo sobre o quê, exatamente? Peguei o carro e decidi ir até o endereço onde estava o celular dele. A rua Joaquim Floriano, no Itaim Bibi, é uma rua comercial movimentada, cheia de prédios empresariais, restaurantes e algumas torres residenciais. O pontinho do GPS me levou até um prédio residencial moderno, bem conservado, com portaria elegante e fachada que gritava classe média alta. Estacionei do outro lado da rua e fiquei observando. O Audi de Roberto estava lá, na vaga de visitantes do prédio. Às 16h30 de uma terça-feira, meu marido estava visitando alguém num prédio residencial no Itaim Bibi, mentindo para mim sobre onde estava. Fiquei quase 2 horas esperando, sentindo uma mistura de ansiedade, raiva e uma curiosidade mórbida que eu nunca havia experimentado. Às 18h45, vi Roberto saindo do prédio, mas ele não estava sozinho. Ao lado dele caminhava uma mulher. Ela era claramente mais jovem. Eu estimaria uns 35, 40 anos no máximo. Cabelos loiros, bem arrumada, usando roupas caras, mas não exageradas. Bonita, mas não uma beleza impressionante. Normal. O tipo de mulher que você encontra aos montes nos shopping centers de São Paulo. O que me chocou não foi a aparência dela. Foi a forma como eles interagiam. Roberto tinha a mão na cintura dela. Ela ria de algo que ele dizia. Eles pareciam confortáveis, familiares, como um casal. Quando chegaram próximos ao carro, Roberto a beijou. Não foi um beijo casual no rosto. Foi um beijo na boca, demorado, íntimo. Meu mundo desabou naquele momento. Durante 24 anos, eu havia sido completamente monogâmica. Durante 24 anos, Roberto aparentava ser completamente monogâmica. Durante 24 anos, construímos uma vida baseada em confiança mútua, respeito, parceria. E durante 24 anos, pelo menos nos últimos tempos, eu havia sido feita de idiota. Dirigir de volta para casa foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Estava em estado de choque, com as mãos tremendo, tentando processar o que havia acabado de ver. Quando cheguei em casa, Roberto ainda não tinha voltado. Sentei na sala e fiquei olhando para a parede tentando decidir o que fazer. Confrontar imediatamente? Continuar investigando para reunir mais evidências? Procurar um advogado antes de tomar qualquer decisão? Roberto chegou em casa às 19h15, como sempre. Entrou sorrindo, me deu o beijinho habitual no rosto, perguntou como havia sido meu dia. Como foi a obra hoje? Perguntei testando. Corrida. Muita coisa para resolver. Mas está caminhando bem. Ele mentiu olhando nos meus olhos com a mesma naturalidade com que comentava o clima. Naquela noite, durante o jantar, observei Roberto como se o estivesse vendo pela primeira vez. Como ele conseguia agir normalmente. Como conseguia manter conversas casuais sobre o dia, sobre trabalho, sobre nossos planos para o fim de semana. Como alguém desenvolve essa capacidade de compartimentalizar a vida de forma tão eficiente? Roberto disse, testando novamente. Tem uma amiga que está procurando apartamento no Itaim. Você conhece bem aquela região? Não muito, ele respondeu sem hesitar. Por que você não indica uma imobiliária boa para ela? Mais uma mentira. Ele havia acabado de passar 4 horas no Itaim Bibi.
mas dizia que não conhecia bem a região. Naquela noite, deitada ao lado dele, escutando sua respiração tranquila, de quem dorme sem peso na consciência, tomei uma decisão. Eu ia descobrir tudo. Não ia apenas confirmar que ele estava me traindo. Ia descobrir há quanto tempo, como, por quê e, principalmente, ia descobrir quem era aquela mulher. Quem aqui já desconfiou do próprio parceiro? Contem nos comentários que sinais vocês perceberam. Durante a semana seguinte, me transformei numa versão feminina do Sherlock Holmes. Comecei a investigar sistematicamente, usando todos os recursos disponíveis para uma mulher do século XXI, com acesso à tecnologia e determinação para descobrir a verdade. Primeiro, localizei o prédio onde Roberto havia estado. Através do Google Maps, descobri que era um empreendimento chamado Residencial Jardim das Oliveiras, com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, faixa de preço entre 800 mil e 1,2 milhão. Classe média alta, como eu havia suposto. Segundo, comecei a usar as redes sociais para investigar. Roberto não era muito ativo no Instagram ou Facebook, mas tinha perfis profissionais no LinkedIn e algumas fotos sociais antigas. Comecei a analisar quem curtia as fotos dele, quem comentava, quem aparecia nas sugestões de amigos. Foi assim que encontrei ela. O nome dela era Bianca Almeida Santos. 36 anos, formada em administração. Trabalhava numa empresa de marketing digital. Perfil público no Instagram, cheia de fotos em restaurantes bonitos, viagens, academia, carro. Nas fotos mais recentes de Bianca, havia várias imagens dela ao lado de uma BMW X5 branca perolizada. Carro que eu nunca as havia visto na vida, mas que claramente era 0 quilômetro e caríssimo. Comecei a analisar as fotos dela com mais atenção. As roupas eram caras, roupas que custavam mais do que o salário de uma administradora comum poderia pagar. As viagens eram frequentes e para destinos caros. Os restaurantes eram sofisticados. O apartamento que aparecia no fundo de algumas fotos era bem decorado e espaçoso. Bianca estava vivendo um padrão de vida muito acima do que sua profissão permitiria. E eu começava a suspeitar de onde vinha o dinheiro para sustentar esse padrão. Foi quando comecei a investigar mais profundamente as finanças de Roberto. Bloco 3. Escalada do conflito. A investigação financeira foi a parte mais chocante de toda essa história. Eu pensava que conhecia Roberto, pensava que conhecia a nossa situação financeira, pensava que depois de 24 anos de relacionamento, não havia segredos entre nós. Eu estava errada em todos os aspectos. Como Roberto havia separado suas contas empresariais das pessoais em 2021, eu não tinha acesso direto aos extratos dele, mas tínhamos procurações mútuas desde 2005, documentos que nos permitiam representar um ao outro em questões bancárias e empresariais. Roberto havia esquecido dessas procurações, ou achava que eu nunca as usaria. Numa quinta-feira de manhã, depois que Roberto saiu para mais uma de suas reuniões de obra, fui até a agência do Santander, onde ele tinha conta empresa. Levei minha identidade, nossa certidão de casamento e a procuração. A gerente me recebeu normalmente. Ela me conhecia, sabia que éramos casados, nunca havia tido problemas com nossos documentos. Gostaria de dar uma olhada nos extratos da conta empresa do Roberto dos últimos 6 meses, disse, tentando soar casual. Claro, dona Márcia, só um minutinho. Quando ela me entregou os papéis, meu mundo desabou pela segunda vez em 2 semanas. Nos últimos 6 meses, Roberto havia movimentado mais de 2 milhões de reais na conta empresa. Isso em si não seria estranho. A construtora dele realmente trabalhava com valores altos. O estranho eram os destinos de alguns desses valores. Transferências mensais de 15 mil reais para uma conta da Bianca Almeida Santos. Todo dízimo de cada mês, religiosamente, há 8 meses. Um pagamento de 320 mil reais para a concessionária BMW do Itaim Bibi, datado de dezembro de 2021. Pagamentos frequentes para restaurantes caros, hotéis, lojas de roupas femininas, salões de beleza. Uma transferência de 180 mil reais para uma imobiliária, com histórico entrada a apartamento. Meu marido não estava apenas me traindo. Ele estava sustentando integralmente a vida de luxo da amante dele, com nosso dinheiro. Isso porque a construtora de Roberto não era uma empresa individual.
Era uma sociedade e 30% das cotas da empresa eram minhas. Um investimento que fiz em 2010 para ajudá-lo a expandir os negócios. Tecnicamente, 30% de todo aquele dinheiro que ele estava gastando com a amante era meu. Senti uma raiva que nunca havia sentido na vida. Não era só traição conjugal. Era traição financeira. Era roubo. Era Roberto usando meu próprio dinheiro para financiar a relação extraconjugal dele. Voltei para casa em estado de choque total e comecei a juntar todas as peças do quebra-cabeças. As transferências de 15 mil mensais tinham começado exatamente em maio de 2021, a mesma época em que Roberto começou a ficar mais reservado com o dinheiro. O apartamento no Itaim havia sido comprado em dezembro de 2021, provavelmente onde Bianca estava morando. O carro havia sido comprado no mesmo mês. Roberto não estava apenas tendo um caso. Ele havia montado uma vida paralela completa para a amante, financiada com nosso patrimônio comum. Mas eu ainda não havia descoberto a extensão total da situação. Naquela mesma tarde, depois de ver os extratos bancários que mostravam anos de traição financeira, decidi investigar mais profundamente. Se Roberto estava gastando tanto dinheiro com Bianca, queria saber exatamente o que mais ele havia comprado para ela. Voltei ao banco e pedi os extratos completos dos últimos 2 anos. A gerente me olhou com curiosidade. Afinal, era estranho uma esposa investigar tão detalhadamente as contas do marido, mas não fez perguntas. Procuração é procuração. Quando recebi todos os papéis, me sentei numa mesa da agência e comecei a analisar sistematicamente cada movimento financeiro. O que descobri me deixou literalmente sem fôlego. Roberto não estava apenas sustentando Bianca há 8 meses. O relacionamento deles durava pelo menos 2 anos e meio. Os primeiros pagamentos para ela haviam começado em agosto de 2020. Pequenos valores inicialmente. 2 mil aqui, 3 mil ali. Provavelmente no início do relacionamento, quando ele ainda estava testando o quanto ela aceitaria. Em outubro de 2020, os valores começaram a aumentar. 5 mil, 8 mil, 10 mil por mês. Em janeiro de 2021, ele passou a transferir 15 mil mensais fixos para ela. Praticamente um salário de executiva. Mas não era só o dinheiro mensal. Eram os extras que me deixaram chocada. Março de 2021, 25 mil reais para uma clínica de estética. Provavelmente procedimentos estéticos para ela. Junho de 2021, 35 mil reais para uma joalheria. Presente de aniversário dela, descobri depois. Setembro de 2021, 18 mil reais para a CVC. Viagem para Cancún que eles fizeram juntos. Dezembro de 2021, além dos 320 mil da BMW e dos 180 mil do apartamento, mais 45 mil em decoração e móveis. Roberto havia gasto nos últimos 2 anos e meio mais de 800 mil reais com aquela mulher. 800 mil reais do nosso patrimônio comum, construído ao longo de 24 anos de casamento, investidos numa amante que eu nem sabia que existia. Mas a descoberta mais devastadora ainda estava por vir. Quando cheguei em casa naquela tarde, Roberto ainda não havia voltado de mais uma de suas reuniões. Sentei no meu escritório e comecei a analisar também as movimentações da minha própria empresa. Se Roberto estava desviando dinheiro da construtora, eu queria ter certeza de que ele não estava mexendo também no meu negócio. Foi assim que descobri a 4ª e mais chocante traição. Em setembro de 2021, havia uma transferência de 200 mil reais da conta da minha empresa para a conta da construtora de Roberto. Eu me lembrava dessa transferência. Roberto havia me pedido um empréstimo temporário para cobrir custos de um projeto que estava atrasando pagamentos. É só por 2 meses, Márcia. Assim que o cliente pagar, eu te devolvo com juros. Ele nunca havia me devolvido. E agora eu sabia por quê. O dinheiro havia sido transferido da minha empresa para a construtora dele em setembro. Em outubro, havia uma transferência de exatos 200 mil reais da construtora para a conta pessoal de Bianca. Descrição: adiantamento. Roberto havia pegado emprestado dinheiro da minha empresa e usado para dar um adiantamento de 200 mil reais para a amante. Meu próprio dinheiro havia financiado presentes para a mulher que estava destruindo meu casamento. Alguém mais aí já passou por situação parecida? Como lidaram com a descoberta? Quero ler suas histórias.
Naquele momento, sentada no meu escritório, olhando para aqueles extratos que revelavam anos de mentiras e traições, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia apenas me divorciar de Roberto. Eu ia destruir ele. Mas primeiro, eu ia reunir todas as evidências possíveis. Nos próximos 3 dias, me transformei numa investigadora profissional. Contratei um detetive particular. Sim, existem e eles são muito eficientes para seguir Roberto e documentar tudo. Tirei cópias de todos os extratos bancários. Fotografei todos os comprovantes. Organizei uma pasta com toda a documentação da traição financeira. O detetive confirmou o que eu já sabia. Roberto visitava Bianca regularmente, sempre às terças e quintas, mas também descobriu coisas que eu não sabia. Eles frequentavam restaurantes caros juntos. Viajavam para o interior nos fins de semana. Ela usava joias caríssimas que claramente tinham sido presentes dele. Mais importante, o detetive descobriu que Bianca estava desempregada há mais de 1 ano. A empresa de marketing digital, onde ela supostamente trabalhava, havia fechado em dezembro de 2021. Desde então, ela vivia exclusivamente do dinheiro que Roberto dava para ela. Meu marido estava sustentando integralmente uma amante desempregada, pagando apartamento, carro, roupas, viagens, procedimentos estéticos, joias, tudo com dinheiro nosso. Mas a descoberta que mais me revoltou foi a última. O detetive descobriu que Bianca sabia que Roberto era casado. Não apenas sabia, ela se gabava disso para as amigas. Em conversas que ele conseguiu gravar, discretamente em lugares públicos, ela comentava sobre o marido casado que bancava toda a vida dela e ria de como a esposa não desconfiava de nada. Aquela mulher não era uma vítima inocente que havia se apaixonado por um homem casado. Ela era uma oportunista calculista que estava conscientemente destruindo um casamento para ter uma vida de luxo financiada por dinheiro alheio. Na sexta-feira daquela semana, quando Roberto chegou em casa após mais uma tarde com Bianca, eu estava pronta para o confronto, mas não o confronto que ele esperava. Roberto disse quando ele entrou na sala: "Precisa sentar. Temos que conversar." Ele deve ter percebido algo no meu tom, porque a expressão dele mudou imediatamente. "Claro, amor. O que foi?" Coloquei sobre a mesa da sala uma pasta com cerca de 200 páginas de documentos. Extratos bancários, fotos do detetive, comprovantes de transferências, tudo organizadinho e identificado. Esta pasta contém evidências de 2 anos e meio de traição conjugal e financeira. Disse, mantendo a voz firme. Evidências de que você gastou mais de R$800 mil do nosso patrimônio comum com uma amante chamada Bianca Almeida Santos. Evidências de que você usou R$200 mil da minha empresa para dar presente para ela. Evidências de que você mentiu para mim sistematicamente durante anos. Roberto ficou branco. Literalmente, branco. "Márcia, eu posso explicar?" "Não", interrompi. "Você não pode explicar. Não existe explicação para isso. O que existe é consequência." Abri a pasta e mostrei para ele as primeiras fotos. Ele e Bianca beijando na porta do prédio dela. Ele e Bianca almoçando num restaurante caro. Ele e Bianca viajando juntos. "Roberto, você tem 2 opções. Primeira opção. Você assina agora um acordo de separação onde você me repõe todos os R$800 mil que gastou com sua amante, mais os 200 mil que pegou emprestado da minha empresa, mais 50% de todos os bens do casal e ainda me paga uma indenização por danos morais de R$500 mil. Segunda opção, eu levo toda essa documentação para o meu advogado amanhã de manhã e processo você criminalmente por apropriação indébita, lesão ao patrimônio conjugal e fraude. Escolha." Roberto tentou argumentar, tentou minimizar, tentou me convencer de que não era nada sério, que ia terminar com ela, que me amava de verdade. Mas eu não estava mais interessada em conversas. Estava interessada em resultados. "Você tem até domingo para decidir", disse. "Se até domingo à noite você não assinar o acordo, segunda de manhã, meu advogado protocola as ações." Bloco 4. Clímax emocional. O fim de semana que se seguiu foi um dos mais tensos da minha vida. Roberto tentou de tudo para me convencer a perdoá-lo e dar uma chance para o casamento. Ele chorou, e Roberto nunca chorava.
Ele implorou. Ele prometeu cortar todo o contato com Bianca. Ele prometeu me devolver todo o dinheiro. Ele prometeu qualquer coisa que eu quisesse. Mas eu não estava mais interessada em promessas. Estava interessada em justiça. Na sábado de manhã, Roberto fez a tentativa mais patética de reconquista que eu já vi na vida. Chegou com uma dúzia de rosas vermelhas, flores que eu nem gostava particularmente, e uma carta manuscrita de pedido de perdão que parecia ter sido escrita por um adolescente. Márcia, por favor, 24 anos de casamento não podem acabar assim. Eu cometi um erro, eu reconheço, mas todo mundo comete erros. Você nunca cometeu nenhum erro na vida? Roberto, respondi, olhando para ele com uma frieza que me surpreendeu. Existe diferença entre cometer um erro e orquestrar uma fraude. Você não cometeu um erro. Você planejou, organizou e executou uma traição financeira que durou 2 anos e meio. Você usou meu próprio dinheiro para sustentar sua amante. Isso não é erro, isso é crime. No sábado à tarde, ele tentou uma abordagem diferente. Chantagem emocional. Márcia, pensa na nossa história. Pensa em tudo que construímos juntos. Pensa nos nossos amigos, na nossa vida social. Você realmente quer jogar tudo fora por causa de um relacionamento que não significa nada para mim? Roberto, quem jogou nossa história fora foi você, no momento em que decidiu gastar nosso dinheiro com outra mulher. E aparentemente esse relacionamento significa muito para você. 800 mil reais de significado. No domingo de manhã, Roberto fez sua jogada final. Tentou me fazer sentir culpada. Márcia, parte da culpa dessa situação é sua também. Você sempre foi muito focada no trabalho, muito independente. Às vezes um homem precisa se sentir necessário, precisa se sentir importante. Bianca me fazia sentir especial. Foi nesse momento que minha última gota de compaixão por Roberto evaporou completamente. Roberto, você está me dizendo que gastou 800 mil reais do nosso dinheiro com uma amante porque eu trabalhava demais? Você está me culpando pela sua própria traição? Você sabe o que isso me diz? Que você não tem caráter nenhum, nem para assumir a responsabilidade pelos próprios atos. No domingo à noite, Roberto finalmente entendeu que eu estava falando sério. Às 21h30, ele bateu na porta do meu escritório com os documentos assinados. Está assinado, disse, jogando os papéis na mesa. Espero que você seja feliz com sua vingança. Roberto, isso não é vingança. Isso é justiça. Vingança seria eu fazer com você e com Bianca o que vocês fizeram comigo. Mas eu não sou vocês. Eu tenho caráter. Segunda-feira de manhã, Roberto saiu de casa carregando 2 malas. A casa de Higienópolis, os carros, as contas bancárias, tudo ficou comigo, conforme o acordo que ele havia assinado. Ele tinha direito apenas às roupas pessoais e alguns móveis do escritório dele. Mas minha vingança, porque sim, era vingança, mesmo que eu tivesse chamado de justiça, estava apenas começando. Se vocês estivessem no meu lugar, fariam a mesma coisa ou teriam outra estratégia de vingança. Na terça-feira, liguei para todos os sócios da construtora de Roberto. Como eu tinha 30% da empresa, tinha direito de participar das decisões importantes. Convoquei uma reunião extraordinária e apresentei toda a documentação que mostrava como Roberto havia usado dinheiro da empresa para fins pessoais. Os sócios ficaram chocados. Usar dinheiro da empresa para sustentar amante era passível de processo por apropriação indébita e poderia comprometer todos os projetos em andamento. Na mesma reunião, eles votaram pela exclusão de Roberto da sociedade. Na quarta-feira, usei meus contatos no meio empresarial para espalhar discretamente a história de Roberto. Não de forma fofoqueira ou maliciosa, apenas compartilhando preocupações sobre a idoneidade financeira dele com outros empresários do setor. Em uma semana, Roberto estava praticamente banido do mercado de construção civil de São Paulo. Na quinta-feira, decidi ir atrás de Bianca. Consegui o número do celular dela através do detetive e liguei. Bianca, aqui é Márcia, esposa do Roberto. Gostaria de conversar com você. O silêncio do outro lado da linha durou quase 10 segundos. Eu não sei do que você está falando. Ela finalmente gaguejou. Bianca, tenho aqui na minha frente extratos bancários que mostram 800 mil reais, transferidos para sua conta nos últimos 2 anos. Tenho fotos suas com Roberto.
Tenho comprovantes de que ele comprou um apartamento e um carro para você. Então vamos parar de fingir que você não sabe do que estou falando. Mais silêncio. O que você quer? Ela perguntou finalmente. Quero que você devolva tudo. O apartamento, o carro, as joias, tudo. Porque todo aquele dinheiro foi roubado do patrimônio conjugal e eu tenho direito legal a ele. Eu não vou devolver nada, ela disse, com uma arrogância que me impressionou. Roberto me deu essas coisas. Não é culpa minha se você não soube segurar seu marido. Bianca, respondi mantendo a calma. Você tem duas opções. Primeira, você devolve tudo voluntariamente e eu finjo que você não existiu. Segunda, eu entro com um processo de restituição de valores contra você. Processo este que se tornará público e aparecerá no seu CPF permanentemente, arruinando sua vida financeira para sempre. Sua escolha. Você não pode fazer isso. Posso sim. Adultério qualificado com apropriação de bens é crime, Bianca. E eu tenho todas as evidências. Você tem 48 horas para decidir. Desliguei o telefone e sorri pela primeira vez em semanas. Na sexta-feira, Bianca ligou de volta. Eu posso devolver o apartamento e o carro, mas as outras coisas eu já usei. Não me interessa o que você usou, Bianca. Me interessa o valor. Você vai me pagar R$300 mil pelos extras que recebeu ou vai enfrentar processo criminal? Eu não tenho R$300 mil. Então sugiro que você encontre uma forma de conseguir. Venda o apartamento, venda o carro, peça emprestado para a família, faça o que quiser. Mas você vai me pagar. No fim daquela semana, Bianca havia concordado em devolver o apartamento, devolver o carro e pagar R$300 mil em parcelas pelos outros valores que havia recebido. Mas eu ainda não havia terminado. Bloco 5. Resolução e consequências. Nos meses seguintes, assisti Roberto tentando reconstruir sua vida profissional e pessoal depois da destruição que eu havia orquestrado. Não vou mentir. Me dava uma satisfação imensa ver ele enfrentando as consequências dos próprios atos. A construtora dele praticamente faliu depois que os sócios o excluíram e os clientes começaram a cancelar contratos. Roberto tentou abrir uma empresa individual, mas ninguém no mercado queria fazer negócios com ele. A história da traição financeira havia se espalhado pelo círculo empresarial e sua reputação estava completamente destruída. Bianca, por sua vez, teve que vender o apartamento e o carro para me pagar. Voltou a morar com a mãe numa casa simples em São Bernardo do Campo e conseguiu um emprego administrativo básico para pagar as parcelas que havia acordado comigo. Sua vida de luxo financiada havia acabado definitivamente. Roberto tentou me procurar várias vezes nos primeiros meses após a separação. Ligava, mandava mensagens, aparecia no meu escritório, sempre com a mesma conversa, que havia entendido o erro dele, que queria me reconquistar, que nossa vida juntos tinha sido real e importante. Márcia, ele me disse numa dessas tentativas, eu sei que você me odeia agora, mas você não pode negar que tivemos 22 anos bons juntos. Você não pode negar que nos amamos de verdade. Roberto, respondi, eu não nego que tivemos momentos bons, mas agora entendo que enquanto eu estava vivendo aqueles momentos de forma sincera, você estava encenando. Enquanto eu estava construindo um futuro juntos, você estava planejando uma vida paralela. Isso contamina tudo, entende? Retroativamente contamina cada memória, cada momento, cada gesto de carinho. Ele tentou argumentar que os dois relacionamentos eram compartimentos separados na vida dele, que o amor que sentia por mim era real, independente do que acontecia com Bianca. Roberto, você gastou R$800 mil com ela. 800 mil. Isso não é compartimento. Isso é prioridade. E aparentemente eu não era a prioridade. A verdade é que nos primeiros meses após a separação, eu senti muita raiva, mas também senti tristeza. 24 anos de vida compartilhada não desaparecem do dia para a noite, mesmo quando você descobre que parte dessa vida era mentira. Houve noites em que chorei. Houve momentos em que questionei se havia sido muito dura com Roberto. Houve dias em que senti solidão e me perguntei se não deveria ter tentado salvar o casamento. Mas sempre que esses momentos chegavam, eu relembrava dos extratos bancários, dos R$800 mil, do apartamento comprado para ela, do carro, das joias, dos R$200 mil da minha própria empresa,
que ele havia usado para dar presente para amante. E a raiva voltava, justificada e necessária. 6 meses após a separação, comecei a reconstruir minha vida social. Durante o casamento, nossos amigos eram principalmente casais. E na separação, inevitavelmente, alguns ficaram do lado dele, outros do meu lado, e outros simplesmente sumiram para evitar escolher lados. Descobri que era libertador ter amizades só minhas, fazer programas só meus, tomar decisões sem consultar ninguém. Aos 62 anos, estava aprendendo a ser solteira novamente e descobrindo que gostava da experiência. 1 ano após a separação, Roberto apareceu no meu escritório com uma proposta inesperada. Márcia, eu quero te pedir uma coisa. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas vou pedir mesmo assim. O que você quer, Roberto? Quero que você pare de me perseguir profissionalmente. Sei que você tem influência no mercado e que tem feito questão de que ninguém trabalhe comigo. Eu entendo sua raiva, mas preciso trabalhar para me sustentar. Roberto, eu não estou perseguindo você. Eu simplesmente não recomendo você profissionalmente porque não confio na sua idoneidade financeira. Isso não é perseguição. Isso é honestidade. Márcia, por favor. Eu já perdi tudo. Perdi você, perdi a empresa, perdi meus amigos, perdi minha reputação. Não me tire também minha capacidade de trabalhar. Olhei para aquele homem que havia sido meu marido por 24 anos, que agora estava na minha frente implorando por clemência e senti nada. Nem raiva, nem pena, nem saudade. Apenas indiferença. Roberto, você deveria ter pensado nas consequências antes de agir. Eu não tenho obrigação de facilitar sua vida depois de você ter complicado tanto a minha. Ele saiu do meu escritório naquele dia e nunca mais voltou. 2 anos após a separação, soube através de amigos em comum que Roberto havia se mudado para o interior de São Paulo e estava trabalhando como gerente de obras em uma empresa pequena. Ganhava uma fração do que ganhava antes e vivia em um apartamento simples e sozinho. Bianca o havia deixado assim que o dinheiro acabou. Não senti nem satisfação nem pena. Senti apenas que a justiça havia sido feita. Hoje, 3 anos após descobrir a traição, posso dizer que Roberto me fez um favor. Não conscientemente, claro. Ele não pretendia me libertar, mas foi isso que aconteceu. Aos 65 anos, estou solteira, financeiramente independente, dona de uma empresa próspera, morando numa casa linda que é inteiramente minha, cercada de amigos verdadeiros que me apoiam e me respeitam. Viajo quando quero, como quero, para onde quero. Tomo todas as decisões da minha vida sem consultar ninguém. Não tenho que fingir interesse em jogos de futebol. Não tenho que cozinhar para ninguém além de mim. Não tenho que tolerar sogros chatos ou cunhados inconvenientes. Minha vida hoje é completamente minha. E isso é uma liberdade que eu havia esquecido como era boa. Bloco 6. Conclusão e reflexão. 3 anos se passaram desde aquela descoberta devastadora que mudou completamente minha vida. Hoje, aos 65 anos, sentada aqui na minha sala, que agora é só minha, decorada só do meu jeito, sem compromissos com o gosto de ninguém mais, posso dizer com certeza absoluta que foram os 3 melhores anos da minha vida adulta. Isso pode soar estranho, considerando que esses 3 anos começaram com a descoberta de uma traição financeira e emocional que durou anos, mas a verdade é que aquela descoberta me libertou de uma prisão que eu nem sabia que existia. Durante 24 anos de casamento, eu havia me adaptado tanto às preferências de Roberto, às rotinas dele, aos amigos dele, aos programas que ele gostava, que havia esquecido quem eu era quando estava sozinha. Redescobrir minha própria personalidade aos 62 anos foi como renascer. Hoje, acordo na hora que quero. Tomo café da manhã lendo livros que só me interessam, trabalho nos projetos que me motivam, viajo para lugares que sempre quis conhecer, mas que Roberto achava muito cultural, ou muito caro, ou muito complicado. Encontro amigos para conversas que realmente me estimulam intelectualmente. Minha empresa cresceu 40% nesses 3 anos, parcialmente porque agora posso me dedicar 100% a ela, sem ter que dividir atenção com questões conjugais.
parcialmente porque descobri que tenho muito mais energia criativa quando não preciso gerenciar as emoções e necessidades de outra pessoa adulta, mas principalmente cresceu porque parei de me contentar com menos do que mereço. No casamento, eu havia desenvolvido o hábito de aceitar situações que não me satisfaziam completamente para manter a harmonia. No trabalho, sem perceber, eu estava fazendo a mesma coisa. Quando me livrei da necessidade de ser compreensiva e flexível em casa, automaticamente me tornei mais assertiva e exigente profissionalmente. Há 6 meses, conheci um homem interessante numa viagem que fiz para a Toscana. Ele se chama Eduardo, tem 58 anos, é viúvo, professor universitário aposentado. Não é rico, vive com uma aposentadoria confortável, mas simples. Não é especialmente bonito. É um homem comum, com barriga de quem gosta de comer bem e cabelos grisalhos que ele não tenta esconder. Mas Eduardo me trata como se eu fosse a pessoa mais fascinante do mundo. Escuta minhas histórias de trabalho com interesse genuíno. Faz perguntas inteligentes sobre meus projetos. Quer saber minha opinião sobre arte, política, literatura. Me apresenta livros que eu não conhecia. Me leva para ver filmes europeus legendados que Roberto detestava. Eduardo não tem BMW para me oferecer. Não tem apartamento no Itaim. Não pode me bancar viagens caras ou presentes extravagantes. Mas Eduardo me oferece algo que Roberto nunca me ofereceu. Nem mesmo nos melhores momentos do nosso casamento. Respeito genuíno pela minha individualidade. Não sei se vou me casar novamente. Honestamente, não vejo necessidade. Minha vida está completa como está. Mas é reconfortante saber que ainda sou capaz de sentir atração. Ainda sou interessante para alguém. Ainda posso construir conexões emocionais significativas. Sobre Roberto e Bianca, eventualmente recebo notícias através de conhecidos em comum. Roberto continua trabalhando no interior, em posições bem inferiores ao que estava acostumado. Aparentemente, nunca conseguiu se reerguer profissionalmente em São Paulo. Soube que ele tentou se relacionar com algumas mulheres, mas que nenhum relacionamento durou muito tempo. Talvez as mulheres tenham aprendido a investigar o passado dos pretendentes antes de se envolver seriamente. Bianca terminou de me pagar no ano passado. Os últimos R$50 mil ela conseguiu quitando antecipadamente, vendendo um carro usado que havia comprado. Pelo que soube, trabalha numa empresa pequena de contabilidade e mora num apartamento alugado simples. Sua vida de mulher sustentada acabou definitivamente. Não sinto nem prazer nem pena ao saber dessas informações. Sinto apenas indiferença. Tanto Roberto quanto Bianca se tornaram pessoas irrelevantes na minha vida. Problemas que foram resolvidos e arquivados. A pergunta que as pessoas sempre me fazem é: Márcia, você não acha que exagerou na vingança? Não acha que foi muito dura com ele? Minha resposta é sempre a mesma. Eu não fiz nada além de expor a verdade e buscar reparação pelos danos que sofri. Se Roberto achou que as consequências foram severas demais, ele deveria ter pensado nisso antes de roubar R$800 mil do nosso patrimônio comum para sustentar uma amante. Algumas pessoas me dizem que eu deveria ter tentado salvar o casamento, que todo mundo comete erros, que 24 anos não deveriam ser jogados fora assim. Para essas pessoas, eu explico que não joguei 24 anos fora. Roberto jogou. Eu apenas me recusei a continuar vivendo uma mentira. Traição emocional, por mais dolorosa que seja, às vezes pode ser perdoada. Pessoas se apaixonam, corações mudam, sentimentos são complexos. Mas traição financeira é diferente. Traição financeira é roubo, é apropriação indébita, é usar o dinheiro que deveria estar garantindo o futuro do casal para financiar uma vida paralela. Quando Roberto gastou R$800 mil com Bianca, ele não estava apenas me traindo emocionalmente. Ele estava roubando do meu futuro, da minha segurança financeira, da minha aposentadoria. Estava usando o meu próprio dinheiro para me humilhar. Isso não é erro, isso é crime. E crimes têm consequências. E vocês, acham que exagerei na vingança ou que ele mereceu tudo? Deixem suas opiniões sinceras nos comentários. Hoje, quando olho para trás, o que mais me impressiona não é a traição em si. É como eu fui capaz de viver 24 anos com uma pessoa que eu aparentemente não conhecia de verdade.
Como Roberto conseguiu manter uma fachada de marido dedicado e honesto durante tanto tempo? Como desenvolveu a capacidade de mentir olhando nos meus olhos? Como conseguia dormir tranquilamente ao meu lado depois de passar a tarde gastando nosso dinheiro com outra mulher? A resposta, eu acho, é que pessoas como Roberto não veem suas ações como traição. Eles veem como compartimentalização. Na cabeça dele, eu era a esposa oficial, a pessoa com quem ele dividia a vida séria. Casa, trabalho, compromissos sociais, planejamento financeiro. Bianca era o escape, a fantasia, a válvula de escape da rotina. Roberto provavelmente acreditava sinceramente que podia manter os dois relacionamentos indefinidamente, sem que um prejudicasse o outro. Homens como ele não entendem que quando você gasta 800 mil reais do patrimônio conjugal com uma amante, você está escolhendo essa amante em detrimento da esposa. O que aprendi com essa experiência é que existem pessoas que são capazes de viver vidas duplas com uma facilidade assustadora. Pessoas que conseguem sorrir para você no café da manhã, depois de passar a noite anterior, planejando como gastar seu dinheiro com outra mulher. Pessoas que desenvolvem uma capacidade de mentir tão natural que até elas mesmas começam a acreditar nas próprias mentiras. Roberto não era um sociopata, não era um psicopata. Era simplesmente um homem egoísta que priorizava seus próprios desejos acima de tudo e de todos. E quando você convive 24 anos com uma pessoa assim, sem perceber quem ela realmente é, isso te ensina coisas importantes sobre você mesma. Me ensinou que eu havia me tornado muito complacente, muito disposta a aceitar explicações superficiais para comportamentos estranhos, muito focada em manter a harmonia do relacionamento em detrimento da minha própria intuição. Durante anos, minha intuição me disse que alguma coisa estava errada. Os horários estranhos, as mudanças de comportamento, os gastos inexplicáveis, a distância emocional gradual. Mas eu ignorei minha intuição porque queria acreditar que meu casamento era sólido, que Roberto era confiável, que nossa vida juntos era real. Hoje, 3 anos depois, confio completamente na minha intuição. Se alguma coisa me incomoda, eu investigo. Se alguma coisa não faz sentido, eu questiono. Se alguém me dá uma explicação que soa forçada, eu escavo mais fundo. Isso não significa que me tornei uma pessoa paranoica ou desconfiada. Significa que me tornei uma pessoa que se respeita o suficiente para não aceitar ser enganada. A lição mais importante que aprendi é que quando alguém te mostra quem realmente é, você deve acreditar. Roberto me mostrou, através de anos de mentiras e manipulação financeira, que era uma pessoa capaz de trair da forma mais cruel possível, usando meu próprio dinheiro contra mim. Quando finalmente enxerguei quem ele realmente era, agi de acordo. Algumas pessoas acham que fui muito dura. Algumas pessoas acham que deveria ter dado uma segunda chance, ou tentado terapia de casal, ou perdoado em nome do amor. Para essas pessoas eu sempre pergunto: se você descobrisse que seu parceiro gastou quase R$1 milhão do dinheiro de vocês com uma amante, ao longo de 2 anos e meio, mentindo para você todos os dias, você conseguiria confiar nessa pessoa novamente? Porque a questão não é sobre perdão. A questão é sobre confiança. E quando a confiança é quebrada de forma tão sistemática, tão calculada, tão cruel, ela não pode ser reconstruída. Roberto não cometeu um erro. Roberto orquestrou uma fraude emocional e financeira que durou anos. E se eu não tivesse descoberto, provavelmente duraria muitos anos mais. Hoje, quando encontro mulheres da minha idade que estão passando por situações similares, e infelizmente são muitas, sempre dou o mesmo conselho: confiem na intuição de vocês. Se alguma coisa parece errada, provavelmente está errada. Não aceitem explicações que não fazem sentido só porque querem acreditar nelas. E principalmente, nunca se sintam culpadas por descobrir a verdade e agir de acordo com ela. Vocês não são responsáveis por proteger os sentimentos de pessoas que escolheram traí-las. Nos últimos 3 anos, reconstruí minha vida completamente. Não apenas financeiramente, embora tenha recuperado todo o dinheiro que Roberto gastou com Bianca, mas a indenização que ele me pagou. Reconstruí minha vida emocionalmente, socialmente, profissionalmente. Descobri que sou muito mais forte do que imaginava.
Descobri que posso tomar decisões difíceis quando necessário. Descobri que posso ser implacável quando estou defendendo meu direito de ser respeitada. Mas, principalmente, descobri que posso ser feliz sozinha. E essa é uma descoberta libertadora para qualquer mulher de qualquer idade. Não estou dizendo que todas as mulheres traídas deveriam fazer o que eu fiz. Cada situação é única. Cada pessoa tem suas próprias circunstâncias, suas próprias prioridades, suas próprias limitações. Mas estou dizendo que todas as mulheres traídas deveriam saber que têm opções, que não precisam aceitar desculpas esfarrapadas, que não precisam perdoar e esquecer se não quiserem, que podem escolher priorizar sua própria dignidade acima da preservação de um relacionamento que já foi destruído pela outra pessoa. Roberto às vezes ainda tenta entrar em contato comigo. Não diretamente, ele sabe que não quero falar com ele, mas através de conhecidos em comum, sempre mandando recados de que gostaria de conversar, que sente saudades, que reconhece que errou. Minha resposta é sempre a mesma. Não tenho interesse em conversar com ele sobre nada. Nossa história acabou no momento em que descobri que ele estava roubando nosso dinheiro para sustentar uma amante. Não há nada mais a ser dito. Alguns dos nossos amigos em comum acham que sou muito dura, que já passou tempo suficiente, que ele já foi punido o bastante. Para essas pessoas eu sempre pergunto: vocês emprestariam dinheiro para Roberto hoje? Vocês fariam negócios com ele? Vocês confiariam nele com suas próprias finanças? A resposta é sempre não. E se eles não confiariam nele profissionalmente, por que eu deveria confiar nele pessoalmente? A verdade é que algumas traições são imperdoáveis. Não porque a pessoa traída é rancorosa ou vingativa, mas porque algumas traições revelam um caráter tão fundamentalmente desonesto que a confiança nunca pode ser restaurada. Roberto me mostrou que era capaz de mentir para mim todos os dias durante anos. Mostrou que era capaz de usar meu próprio dinheiro para me humilhar. Mostrou que era capaz de planejar uma vida paralela completa, enquanto fingia ser um marido dedicado. Pessoas assim não mudam. Elas podem fingir que mudaram, podem fazer promessas, podem chorar e implorar, mas no fundo, continuam sendo pessoas capazes de fazer tudo isso. E eu não tenho interesse em passar o resto da minha vida tentando descobrir se Roberto mudou mesmo ou se está apenas esperando uma nova oportunidade para me enganar. Prefiro passar o resto da minha vida construindo relacionamentos com pessoas que nunca me deram motivos para duvidar da honestidade delas. Pessoas como Eduardo, que me trata com respeito genuíno desde o primeiro dia. Pessoas como minhas amigas verdadeiras, que me apoiaram durante toda essa situação difícil. Pessoas como meus clientes, que confiam em mim profissionalmente porque sabem que sou íntegra. A vida é curta demais para gastá-la com pessoas que não nos respeitam. E aos 65 anos tenho clareza absoluta sobre isso. Para vocês que estão me assistindo, especialmente as mulheres da minha idade, ou mais novas que possam estar passando por situações similares, quero deixar uma mensagem. Vocês merecem respeito. Vocês merecem honestidade. Vocês merecem parceiros que as valorizem o suficiente para não traí-las. E se vocês não estão recebendo isso, não tenham medo de priorizar vocês mesmas. Não tenham medo de descobrir a verdade, mesmo que seja dolorosa. Não tenham medo de tomar decisões difíceis em defesa da própria dignidade, porque no final das contas, a única pessoa que vocês têm garantia de que sempre estará ao lado de vocês são vocês mesmas. E vale a pena lutar por uma vida onde vocês se sintam respeitadas, valorizadas e felizes. Roberto me ensinou essa lição da pior forma possível, mas me ensinou. E hoje sou uma mulher mais forte, mais sábia e infinitamente mais feliz por causa disso. Não foi o final que eu imaginei para meu casamento quando me casei há 27 anos, mas foi o final que eu merecia. Um final onde a verdade veio à tona, a justiça foi feita e eu pude recomeçar minha vida com dignidade intacta. E vocês? Qual é a opinião sincera de vocês sobre toda essa história? Acham que exagerei? Acham que Roberto mereceu? Acham que Bianca deveria ter sofrido consequências mais severas? Contem nos comentários. Quero ler cada opinião, cada experiência similar, cada reflexão que vocês tiverem sobre essa história. Porque no final das contas, é isso que nos conecta. Nossas histórias, nossas experiências,
nossa capacidade de aprender uns com os outros. Obrigada por terem me escutado. Obrigada por terem compartilhado essa jornada comigo. E lembrem-se, vocês sempre, sempre merecem respeito. Até a próxima.